Minha namorada e eu costumávamos aproveitar muito os fins de semana fazendo viagens de acampamento. Na época, morávamos bem na Boa Vista, em Roraima. Então, naturalmente, escolhíamos lugares novos em meio à floresta para explorar. Durante a semana, ambos tínhamos vidas profissionais estressantes. Então, passar os fins de semana na natureza e longe de casa realmente nos ajudava. Quando isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento nas matas, mas nenhuma delas terminou como esta. Era sábado de manhã e decidimos seguir por uma trilha muito pequena, com apenas 3 quilômetros de extensão, que levava a um acampamento isolado em uma parte mais plana da floresta. Nunca tínhamos ido a esse local específico, mas com base na quantidade de avaliações da trilha no Google, presumimos que fosse uma trilha bastante conhecida e que havia acampamentos próximos. Preparamos nossas mochilas e enchemos a caminhonete com nosso equipamento de acampamento antes de seguir para lá. Era apenas uma viagem de 45 minutos a partir de nossa casa, mas à medida que nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bastante normal nas florestas da região, então estávamos acostumados a ficar sob a chuva e isso não nos incomodou o suficiente para desistir. Chegamos ao início da trilha, que estava na beira da estrada, e vimos apenas um outro carro estacionado ali. Considerando a popularidade da trilha, esperávamos encontrar mais pessoas, mas ficamos felizes por não estar lotado. Enquanto começávamos a retirar nossos equipamentos do carro, minha namorada percebeu que a porta do passageiro do outro carro estava entreaberta. Procuramos ao redor para ver se o dono estava por perto, mas não vimos sinais dele. Decidi então me aproximar e empurrar a porta para fechar, presumindo que o dono tinha deixado acidentalmente aberta. O assento inteiro do passageiro já estava encharcado pela chuva, mas pelo menos agora não ficaria pior. Voltamos para o nosso carro para pegar nossas coisas e em seguida começamos a descer a trilha. Comentamos o quão estranho foi encontrar a porta aberta e como a maioria das pessoas provavelmente notaria que seu carro não está trancado. Vale a pena mencionar que o carro era claramente caro e relativamente novo, o que tornava a situação ainda mais estranha. Enquanto a chuva começava a aumentar, apressamos o passo para chegar ao local de acampamento e montar nossa barraca. Calculo que tenha nos levado cerca de 2 horas para chegar lá, já que a maior parte do caminho era morro acima. Uma vez lá, notamos imediatamente uma pequena barraca montada no meio da área plana. Era bem pequena, para apenas uma pessoa. Supomos que alguém estivesse dentro da barraca se protegendo da chuva. Então decidimos montar nossa barraca em um canto mais distante do local. Sentamos dentro de nossa barraca por 1 hora, comendo algo que tínhamos trazido e deixando nossas coisas secarem antes de ouvir vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca estava tão alta que não conseguíamos ouvir o que estavam dizendo. Então abri o zíper da frente e olhei para fora. Lá fora havia 2 homens ajoelhados e nos observando a poucos metros de distância. Fiquei um pouco assustado, mas eles sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam acampando na barraca do meio e que já estavam lá há alguns dias. Rapidamente, apresentei minha namorada e expliquei que estávamos lá apenas para passar a noite. Eles então se afastaram e eu zipei nossa barraca novamente. Toda a interação pareceu um pouco estranha e eles estavam agindo de maneira um tanto estranha também. Notei que ambos estavam vestindo calças jeans justas e camisetas normais, e a barraca deles era muito pequena para acomodar 2 pessoas adultas. Não parecia que eles estivessem lá para acampar ou fazer trilhas, e definitivamente não por vários dias, como haviam afirmado. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para podermos ficar de olho neles,
apenas por precaução. Passou cerca de 1 hora e não vimos nada de incomum, na verdade. Suponho que eles devem ter ficado dentro da barraca o tempo todo. Estava bastante escuro naquele momento, então decidimos preparar nossos sacos de dormir. Eu fechei o zíper da barraca e deitei ao lado da minha namorada. Devo ter adormecido rapidamente, porque não me lembro de nada depois de me deitar, mas acordei algumas horas durante a noite com vontade de ir ao banheiro. Ainda estava chovendo, então coloquei uma das minhas capas de chuva de plástico barato para não ter que voltar para a cama encharcado. Depois, me dirigi a alguns metros atrás de nossa barraca, atrás de uma das árvores. Através da chuva, pude ouvir vozes. Era difícil determinar a direção de onde vinham as vozes. Eu olhei para todas as direções, ficando um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então, olhei para a pequena barraca no meio do acampamento e percebi que o zíper da frente estava aberto. Era difícil enxergar devido à escuridão e à chuva, mas eu estava quase certo de que não havia ninguém lá dentro. Lembro-me claramente deste momento, já que os 2 homens do acampamento anterior estavam lá parados, a poucos metros de nossa barraca. Eles me olhavam sem demonstrar absolutamente nenhuma emoção. Não fizeram expressões faciais ou movimentos. Naquele momento eu soube que esses homens planejavam fazer algo horrível e não tinham medo de mim. Logo depois, minha namorada olhou para fora da barraca, o que me tirou do meu estado de choque, e gritei para ela ir, apontando para a trilha que levava de volta ao começo da mata. Eu a segui, deixando minha mochila na barraca. Olhei para trás assim que pegamos uma boa distância e os 2 homens ainda estavam lá. Eles nem tentaram nos perseguir, apenas ficaram nos observando enquanto corríamos apavorados. Diria que corremos a toda velocidade por uns 10 minutos antes de diminuir o ritmo e caminhar rapidamente pelo restante do caminho. Quando chegamos ao carro, vimos que o outro carro ainda estava lá, mas a porta do passageiro estava aberta novamente. Imediatamente, dirigi até o posto de gasolina mais próximo, onde chamamos a polícia e fomos atendidos por eles alguns minutos depois para relatar o que havia acontecido. Alguns dias se passaram e conseguimos mais informações, o que tornou tudo ainda mais assustador. Um policial foi até o local para investigar e descobriu que o carro pertencia a um homem mais velho que havia sido relatado como desaparecido recentemente. Todas as coisas do carro haviam sido roubadas e eles conseguiram confirmar que a barraca no acampamento também pertencia ao homem idoso. No entanto, os 2 homens não foram encontrados e não havia evidências concretas além das pegadas de seus sapatos. O homem idoso nunca foi encontrado e, até onde sei, ele ainda não apareceu. Isso fez minha namorada e eu nos sentirmos doentes ao pensar que poderíamos ter estado a segundos de algo terrível. Nunca saberemos ao certo o que aqueles 2 homens estavam planejando, mas acho que todos nós podemos fazer uma boa suposição com base na situação. O que eu sei é que a imagem daqueles 2 homens parados na minha frente ainda assombra minhas memórias até hoje. Isso aconteceu quase no final de junho do ano passado. Essa época do ano geralmente proporciona o melhor clima para fazer trilhas, já que não está muito quente nem muito frio. Eu tinha um grupo de amigos com quem costumava fazer muitas caminhadas, mas a maioria deles tinha empregos com horários irregulares, o que tornava difícil encontrar dias em que pudéssemos planejar uma trilha juntos. Portanto, muitas vezes eu fazia caminhadas mais curtas sozinho e apenas aproveitava a paz e tranquilidade. Eu tinha o fim de semana livre, então encontrei uma trilha de caminhada agradável.
e dirigi até lá na manhã de sábado. Eu já tinha estado nessa trilha alguns anos antes e sempre quis voltar. Era uma trilha circular que durava cerca de 1 dia e meio. Estacionei meu carro em um pequeno estacionamento de cascalho e segui até o início da trilha. Os primeiros quilômetros eram planos e basicamente passavam por campos gramados antes de entrar em uma floresta ao pé de uma pequena montanha. Neste ponto, já era provavelmente o meio do dia e eu estava bem dentro da floresta quando vi um homem caminhando à minha frente. Ele estava longe demais para eu dizer a princípio se estava indo na minha direção ou longe de mim. Mas, à medida que continuei avançando, percebi que ele estava se aproximando de mim. Essa não era uma trilha muito popular, e da última vez que a percorri, acho que não vi ninguém. Mas era fim de semana e pensei que talvez ele tivesse tido a mesma ideia que eu. À medida que ele se aproximava, notei que ele não estava carregando uma mochila, o que era bastante incomum, já que eu estava a 6 ou 7 horas de caminhada da trilha e não havia como alguém chegar tão longe sem sequer uma garrafa de água. Quando estava a poucos metros de distância, ele acenou para mim e eu devolvi o gesto para ser educado, mas ainda estava cauteloso por estar em uma área tão isolada. Conforme ele passava por mim, ouvi seus passos pararem e a terra se mexer, como se ele tivesse virado. Olhei para trás e, com certeza, ele estava me encarando. E então ele me fez uma pergunta muito estranha. Onde está seu grupo? Eu não tinha certeza de como responder, pois a única coisa que conseguia pensar era se esse estranho sabia que eu geralmente estava com um grupo ou se estava apenas tentando descobrir se eu estava sozinho. De qualquer forma, isso era estranho e me deixou muito nervoso. Respondi dizendo que eles estavam há alguns minutos atrás de mim. Não consegui pensar em mais nada para dizer, mas definitivamente não queria que esse homem pensasse que eu estava sozinho. Ele respondeu, ótimo, sorriu e continuou a andar. Eu continuei na direção oposta, mais adiante na trilha. Passaram-se algumas horas e passei a maior parte do tempo pensando naquele cara e como toda a situação era estranha. O fato de ele não ter uma mochila tão profundamente na trilha tornou tudo ainda mais perturbador. Decidi que encontraria um bom lugar, um pouco afastado da trilha principal, para montar meu acampamento, apenas para garantir. Encontrei uma área plana a cerca de meio quilômetro da trilha e montei minha pequena barraca. O sol começava a se pôr, então sentei do lado de fora da minha barraca e tentei parar de pensar no homem. Eu havia preparado um almoço pré-embalado para a viagem, então o comi antes de deitar na barraca para tentar dormir. Fiquei deitado lá tentando dormir quando, algum tempo depois, comecei a ouvir passos vindos das árvores atrás da minha barraca. Congelei, ouvindo-os se aproximarem. Tentei me convencer de que provavelmente era apenas um animal ou algo assim, mas os passos eram muito parecidos como de uma pessoa. Parecia que estavam a uns 4 ou 6 metros de distância quando de repente pararam. Fiquei lá esperando, ouvindo atentamente. Não houve mais passos. Eu sabia que essa pessoa devia estar esperando por perto, pois teria ouvido os passos se tivessem ido embora. Horas pareceram passar e o sol estava começando a nascer. Eu sabia que em algum momento teria que sair dali, e estava tão cansado que até me perguntava se talvez não tivesse ouvido os passos indo embora. Abri o zíper da barraca e levantei a aba um pouco para olhar para fora, mas não vi nada. Saí e olhei ao redor. Estava muito silencioso e as árvores bloqueavam minha visão. Mas pelo que pude ver, ninguém estava lá. Depois de alguns minutos, empacotei minha barraca cautelosamente, olhando ao redor frequentemente, pois estava definitivamente nervoso.
e qualquer barulho pequeno me fazia pular. Amarrei minha barraca na mochila e comecei a voltar para a trilha o mais rápido que pude, mas só dei alguns passos antes de notar pegadas nítidas na terra atrás de uma árvore, bem ao lado de onde eu tinha montado minha barraca. Entrei em pânico e nem procurei mais pegadas enquanto corria de volta para a trilha. Eu estava aterrorizado, pois sabia que alguém estava me observando no meio de uma floresta isolada há horas. Quando finalmente cheguei à trilha, continuei andando rapidamente na direção oposta, mesmo que voltar fosse provavelmente mais rápido naquele ponto. Felizmente, nada mais aconteceu no caminho de volta e cheguei ao meu carro já ao pôr do sol. Contei aos meus amigos sobre o homem estranho e o que vi e ouvi, e todos disseram que tive sorte de sair de lá sem que nada mais acontecesse. Entrei em contato com a polícia apenas para relatar a atividade suspeita na trilha, mas não foi possível fazer muito a respeito. Agora sou muito mais cauteloso ao fazer trilhas nas florestas, raramente indo sozinho, e espero que ninguém mais tenha que passar por isso. Nunca saberei quais eram as verdadeiras intenções daquele cara, e espero que ninguém mais tenha que descobrir. Aqui estão algumas histórias que aconteceram comigo em um famoso parque nacional, e todas são verdadeiras. A primeira história começa comigo fazendo uma trilha na floresta montanhosa sozinha. Para contextualizar, estou na casa dos 22 anos e comecei a acampar e fazer trilhas sozinha com bastante frequência. Quando eu fazia trilhas, procurava os lugares mais remotos possíveis. Sendo uma mulher de estatura baixa, com cerca de 1,60 m, eu admito que tomei algumas decisões bem imprudentes, como usar fones de ouvido enquanto perambulava sozinha pelo terreno, mas me diverti muito e, desde então, aprendi a me cuidar melhor na natureza. Em um certo dia, entrei no meu carro e fui para essa floresta, como costumo fazer, e escolhi um lugar para estacionar onde não havia carros, turistas ou pessoas de qualquer tipo. Peguei minha mochila e meus fones de ouvido e, animada, saí do carro para explorar e escalar algumas rochas ao longe. Estava me sentindo bem até que, em menos de 1 quilômetro, vi uma bala enorme na terra. Meu pai, que é policial e já serviu na Guarda Nacional, depois disse que, pela descrição que dei do tamanho, era de uma arma de fogo de grande porte e não fazia sentido alguém estar caminhando pela floresta com essa arma. Algo nisso me deixou desconfortável e não sabia se deveria levar isso ao guarda do parque ou o que fazer. Me senti estranha levando a bala comigo, então acabei enterrando-a de forma desajeitada e seguindo em frente. Por algum motivo, isso me deixou extremamente nervosa. Eu me sentia tensa e perturbada e não estava nada relaxada como costumava ficar em minhas caminhadas. Poucos passos adiante, ouvi o barulho mais estranho da minha vida. Era um zumbido agudo, um som elétrico que envolvia todo o espaço ao meu redor. Se você conhece a floresta montanhosa, sabe que a acústica às vezes pode ficar um pouco estranha, já que o som ressoa nas rochas, mas aquilo não se parecia com nada que eu já tinha ouvido. Minha reação instintiva foi de puro pânico. Procurei meu celular e, surpreendentemente, tinha sinal. Então liguei para o meu então namorado, que me disse que provavelmente não era nada e que eu deveria aproveitar o momento. Dei mais alguns passos e o barulho começou instantaneamente de novo, ainda mais alto, e meu corpo gritava para eu voltar correndo para o carro, o que eu fiz. Eu estava tropeçando, de volta ao telefone com meu namorado, sentindo como se estivesse sendo perseguida. Cheguei ao carro e senti um alívio imenso. Sei que pode parecer anticlimático, mas a quantidade de medo que senti naquele momento foi algo que nunca havia sentido antes e parecia um aviso para ficar longe dali. Eu acredito fortemente em intuição, então confiei no meu instinto de que não era algo bom. Espero que alguém tenha vivenciado algo semelhante a isso e possa compartilhar alguma informação útil, pois até agora não encontrei nada. Minha segunda história aconteceu no mesmo Parque Nacional. Uma coisa que adoro nele é que há uma chance razoável de ver coisas estranhas no céu durante a noite.
Atribuo isso ao fato de haver uma base de pilotos de teste militar por perto, mas o que você vê são fenômenos realmente estranhos. Esta foi a mais interessante que já presenciei. A vastidão da floresta torna fácil observar o belo céu noturno acima de você. Em uma determinada noite, olhei para cima e vi alguns objetos voando alto e ao longe. Se me lembro corretamente, um era branco e o outro era vermelho. Eles se moviam em uma formação estranha e a uma velocidade muito rápida para qualquer física aérea que eu conheço. Não consigo imaginar a força G envolvida ou como poderíamos ter tecnologia que permitisse uma velocidade tão rápida. Fiquei observando isso por um tempo. Eles se moviam rapidamente e, para tornar as coisas ainda mais confusas, faziam curvas diagonais em determinado momento, como se estivessem literalmente virando em ângulos acentuados. Às vezes, eles também paravam, ficavam suspensos e se moviam rapidamente novamente. O momento mais espetacular foi quando comecei a vê-los voar um em direção ao outro e aparentemente se fundirem em um único objeto. Em seguida, ele mudou de cor. Agora, esse objeto singular brilhava um pouco mais e gradualmente desaparecia. Foi uma das coisas mais bizarras e surpreendentes que já vi. Suspeito que esteja relacionado às atividades militares. Então, ou eles possuem uma tecnologia aérea incrível, ou estão em conluio com extraterrestres. Na tarde em questão, decidi levar meu sobrinho, que tinha 7 anos na época, meu filho de 3 anos, e meu cachorro para uma pequena caminhada em um parque local. Estávamos atravessando a floresta em uma trilha quando meu cachorro começou a latir. Olhei para o lado e vi um homem parado na floresta, a cerca de 15 metros de distância, de frente para nós. Não conseguia ver seu rosto, pois ele usava um capuz com forro de pele. Com a distância e as sombras das árvores em seu capuz, parecia que havia um buraco negro onde seu rosto deveria estar. Acenei de forma estranha, mas ele permaneceu imóvel e uma sensação estranha me invadiu. Decidi continuar seguindo em frente e voltar para o carro. Sentia que estávamos sendo observados, então olhamos para trás alguns minutos depois e o homem ainda estava parado na floresta. Eu sabia que ele tinha se movido porque ainda estava a cerca de 15 metros de distância, apesar de já termos avançado bastante. Meu cachorro estava rosnando e as crianças e eu estávamos começando a ficar arrepiados. Continuamos seguindo em frente e, de repente, ouvi o som de passos rápidos e pesados na neve. Olhei para trás e dessa vez vi o cara correndo em nossa direção. Mas ele parou assim que me viu e voltou a apenas olhar fixamente de longe, agora mais perto do que antes. Meu cachorro estava ficando louco nesse ponto e minha mente estava a mil com possibilidades. Discretamente, passei meu celular para meu sobrinho e sussurrei para ele que, se algo acontecesse, ele deveria pegar seu primo e correr o mais rápido possível para o carro e pedir ajuda. Pensei que, se algo acontecesse, eu e o cachorro pelo menos poderíamos segurar o cara tempo suficiente para as crianças escaparem. Acho que meu cachorro pode tê-lo assustado, porque ele acabou se virando e indo na direção oposta. Nunca contei realmente a ninguém, porque não queria parecer dramático, mas certamente me assustou muito, como qualquer pessoa que já tenha sido seguida pode se identificar. Eu me chamo Renata. Cresci ouvindo histórias de meus avós sobre a imensidão da natureza e a importância de respeitá-la. Contudo, uma experiência na floresta me ensinou que as verdadeiras ameaças podem não ser apenas os animais selvagens. Era verão, e eu tinha decidido fazer uma trilha em uma região montanhosa perto de minha cidade. Apesar da região ser visitada por muitos turistas, havia uma trilha específica, a qual poucos se arriscavam a percorrer. Caminho do Sossego era o nome. A ironia desse nome só foi clara para mim mais tarde. Comecei minha aventura em uma manhã fresca. Com minha mochila equipada e meu coração alvoroçado, comecei a caminhada, acompanhando a sinuosidade da trilha. Tudo parecia pacífico, o canto dos pássaros, a brisa entre as folhas e a tranquilidade que aquela floresta emanava.
Após algumas horas, parei para descansar e comer algo. Foi quando percebi algo estranho, uma mochila velha e suja, jogada a alguns metros de onde estava. Curiosa, fui até ela. Dentro encontrei objetos pessoais, uma carteira, algumas roupas, uma bússola e um diário. Ao abrir o diário, uma sensação de inquietação me invadiu. Descrevia a jornada de um jovem chamado João, que, em busca de superar um trauma, fazia trilhas solitárias. A última entrada datava de 3 semanas atrás, falando sobre a trilha que eu estava. O caminho do sossego não é o que parece. Eu sinto que estou sendo perseguido. Inquieta, decidi continuar. Talvez pudesse encontrar alguma pista sobre o paradeiro de João. Ao entardecer, ouvi um barulho que soava como se alguém estivesse me seguindo. Cada passo que dava, o barulho parecia ficar mais próximo. Meu coração disparou. Será que era João? Ou algo pior? Quando a noite chegou, eu estava em pânico. Decidi acampar em uma clareira, acreditando que seria mais seguro. Acendi uma fogueira, tentando manter a calma e me convencer de que talvez fosse apenas minha imaginação. A cada estalo de galho, a cada sussurro do vento, meu medo aumentava. E foi em uma dessas ocasiões que vi uma sombra se movendo entre as árvores. Não parecia um animal. Era grande e caminhava em 2 pernas. Decidi não esperar para ver o que era. Peguei minha mochila e corri. Corri como nunca havia corrido antes, guiada apenas pela fraca luz da minha lanterna e pelo desespero. Por horas, parecia que eu estava correndo em círculos. O terreno íngreme e os emaranhados de raízes não ajudavam, e a sensação de estar sendo perseguida não me abandonava. Ao amanhecer, exausta e desidratada, encontrei um riacho. Bebi sua água gelada e tentei recuperar minhas forças. Foi quando ouvi uma voz. Você não deveria estar aqui. Virei-me e dei de cara com um homem de aparência selvagem, com barba longa e roupas rasgadas. Seus olhos transpareciam uma mistura de medo e fúria. Quem é você? Perguntei, tentando não demonstrar o pânico que sentia. Sou o guardião deste lugar. E você, assim como aquele jovem, não deveriam ter vindo aqui. Lembrei-me do diário de João e, com um nó na garganta, perguntei sobre ele. Ele está seguro, respondeu o homem, mas não pode mais sair daqui, assim como você. Percebi que minha única saída seria tentar negociar. Contei-lhe sobre minha vida, meus motivos para estar ali e implorei para que me deixasse ir. Para minha surpresa, ele concordou, mas com uma condição. Eu nunca deveria voltar ou contar a alguém sobre aquele lugar. Agradeci e corri, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei à cidade, decidi procurar mais sobre aquele homem, perguntando para as pessoas da região e o que ele fazia na floresta. Soube que, décadas atrás, ele havia sido um ermitão que se isolou do mundo devido a uma tragédia familiar. Desde então, ele protegia a floresta e via qualquer intruso como uma ameaça. Quanto a João, nunca soube o que aconteceu com ele. O diário que encontrei foi entregue à polícia, mas ele nunca foi encontrado. Hoje ainda sinto calafrios ao lembrar daquela noite. Sou um instrutor de sobrevivência na natureza e contratado para segurança nas florestas. Há alguns dias, um aluno meu e bom amigo, com quem já tinha ido para as matas antes, me disse que seu pai havia adquirido recentemente 160 acres de terra numa região montanhosa isolada do meu estado. A propriedade tinha uma grande extensão de floresta que ainda não tinha sido explorada, já que o pai dele estava construindo apenas uma estrutura para seus cavalos, ocupando cerca de 100 metros da propriedade,
Os cavalos estavam soltos e livres para circular no momento. Ele me contou que seu pai fez um negócio incrível com a compra da propriedade. Meu amigo agora é pai de 3 filhos e eu sabia que ele não tinha muitas oportunidades de sair para a natureza. Então concordei em acompanhá-lo, pois parecia divertido, e eu imagino que ele precise de um refúgio de vez em quando. Ambos éramos apaixonados por carros, sobrevivência na natureza e todo tipo de assunto relacionado, então nunca ficávamos sem o que conversar nas matas. No entanto, o pai dele expressou que não queria que ninguém explorasse a floresta sem estar armado, alegando que tinha visto onças. Todos nós somos nativos daqui, todos crescemos no mesmo estado e sabemos que raramente atacam pessoas. Meu amigo, que chamarei de RC, também me contou há algum tempo, quando estávamos na propriedade pela primeira vez, que viu movimentos nas linhas das árvores que tinham aproximadamente o tamanho e a forma de um ser humano. Mas ele não conseguia ter certeza, já que sua visão não era muito boa. Eu levei meu fuzil AR e um pequeno kit de confecção de lascas de pedra apenas pela diversão, e partimos para a propriedade. Exploramos bastante os campos ondulados, os riachos e várias nascentes naturais e lagoas. Tudo parecia normal, era uma paisagem bonita. Eventualmente decidimos entrar na parte da propriedade que era coberta por florestas, pois ainda não tinha sido explorada. Assim que adentramos a linha das árvores, o clima mudou completamente. A floresta tinha uma aura própria, muito semelhante à dos bosques no filme O Ritual. As árvores estavam cinzentas e o silêncio era absoluto, exceto pelo rangido ocasional das altas e cansadas árvores de cedro. Havia um pequeno riacho correndo pelo centro, com uma areia preta. Era como se estivéssemos cercados, sendo observados de todos os lados. Não demorou muito para um cheiro podre e pútrido atingir nossas narinas. Era o odor de carne em decomposição. Decidimos seguir o cheiro e encontramos os restos de 3 ou 4 vacas. Examinamos os crânios expostos e não encontramos nenhum buraco de bala. Não parecia que essas vacas foram abatidas. Algo as matou, e seus ossos estavam espalhados por cerca de 30 metros. Havia grandes afundamentos na terra ao redor delas, mas eram vagos em sua forma. Decidimos continuar adentrando a floresta. Agora estávamos acompanhados apenas pelo silêncio, pelo odor pútrido da morte e pelo som de nossas próprias batidas cardíacas. Parávamos junto ao riacho, pois notei várias pegadas diferentes, pegadas grandes de onças e algo mais grande, mas que evitava intencionalmente a areia preta. Prosseguimos pela mata até encontrarmos árvores que estavam dobradas e presas atrás de outras árvores, enquanto ainda estavam vivas. Algo assim jamais poderia acontecer naturalmente. Continuamos caminhando e encontramos o que só posso descrever como uma ferramenta feita de osso no chão. Era extremamente rudimentar, mas parecia ser algum tipo de instrumento de escavação ou faca. Era perturbador, pois, embora parecesse primitivo, parecia ainda mais primitivo do que um ser humano poderia criar, mas era sem dúvida uma ferramenta intencionalmente moldada. Continuamos a caminhar até encontrarmos um claro com uma lagoa, cercada por uma pista oval de tamanho grande. Do outro lado da lagoa, encontramos uma estrutura de árvores muito estranha, em formato de A, com pedras apoiadas nela, embora não fosse muito resistente, e as pedras estavam posicionadas de maneira peculiar. Não encontramos sinais de acampamento ou fogueiras nas proximidades. Não é exatamente um lugar ao qual se pode chegar caminhando a partir de uma casa. Fotografei e fiz um vídeo da pequena cabana. Estava escurecendo, então decidimos que era hora de voltar. Eu tinha uma lanterna no meu fuzil AR, mas não queria depender apenas disso na escuridão. Com algo que mata vacas e pode fazer ferramentas com seus ossos em algum lugar atrás de nós. Saímos da floresta e voltamos para onde os caminhões estavam estacionados, a tempo antes que escurecesse demais para enxergar. Enquanto estávamos partindo, vimos algo no topo de uma das colinas que não conseguimos identificar, mas não ficamos para descobrir o que era. Vale mencionar que o proprietário anterior começou a construir algo na propriedade, mas interrompeu abruptamente a construção e foi embora. Sou um oficial de busca e resgate há mais de 35 anos. Agora estou aposentado e morando com minha família no norte do estado de Nova York.
A história que vou contar aconteceu comigo e minha equipe durante um exercício de treinamento em uma floresta densa na Pensilvânia, em 1991, no ano em que me tornei oficial de busca e resgate. Estávamos nos preparando para um treinamento de sobrevivência de 2 dias. Providenciamos todos os equipamentos necessários para a missão, incluindo sistemas de comunicação, equipamentos de escalada, roupas quentes e tudo mais, incluindo comida e água, é claro. Fomos transportados de helicóptero para a Pensilvânia. O capitão Johnson fez questão de nos lembrar que aquilo era apenas um exercício de treinamento. Quando chegamos à densa floresta da Pensilvânia, pousamos em um campo aberto que marcava o ponto de pouso e decolagem, onde o exercício começaria e terminaria. Marcamos o campo com fita amarela para delimitar toda a área e em seguida partimos para a floresta para o treinamento. Encontramos o local perfeito para acampar, a apenas 2 milhas do ponto de pouso. Era melhor ficar perto do que muito longe. Desembalamos nossos equipamentos, preparamos tudo e acendemos uma fogueira para relaxar enquanto cozinhávamos nossa comida. Depois disso, fomos para nossas barracas e dormimos para o treinamento do dia seguinte. No início da manhã, o capitão Johnson acordou e saiu para garantir a segurança da área, monitorando todos os lugares ao redor. Havíamos colocado um boneco de treinamento no topo de uma árvore e deixado pistas espalhadas por toda a floresta. Por volta das 6 horas, o capitão Johnson acordou todos nós e nos preparou para o café da manhã antes do início do treinamento. Ele explicou que o primeiro exercício de treinamento seria encontrar uma pessoa desaparecida na floresta que ele havia escondido anteriormente. Nosso capitão nos dividiu em 2 grupos. As regras eram simples. A equipe que encontrasse a pessoa desaparecida primeiro teria folga pelo resto do dia, enquanto a equipe que não a encontrasse seria punida. Tínhamos até às 18 horas, com um tempo estimado de busca de 10 horas após o desaparecimento ser relatado. O treinamento começou às 8 horas. Por volta das 16 horas, minha equipe e a outra equipe voltaram ao acampamento base, conseguindo encontrar a pessoa desaparecida. Voltamos rindo e felizes. O capitão Johnson estava intrigado e animado para saber como havíamos conseguido encontrá-la trabalhando juntos. À medida que o dia chegava ao fim, todos nós relaxamos e conversamos até que todos ficassem cansados e fossem dormir. Dia 2, primeiros socorros, navegação e sobrevivência. O último dia havia chegado. O foco seria nas habilidades de treinamento mais básicas para um oficial de busca e resgate. No início da manhã, às 3 horas, o capitão Johnson acordou todos nós. Ele nos lembrou que era o último dia e queria testar se éramos capazes de realizar o treinamento básico de SAR. Ele vendou todos nós, nos levou para a floresta e cerca de 2 horas depois nos permitiu tirar as vendas. Ele nos disse para usar nossas habilidades para encontrar o ponto de pouso, pois ele não havia deixado pistas para que pudéssemos encontrar o caminho de volta. O capitão Johnson riu e disse: "O helicóptero estará aqui às 20 horas. Vou sinalizá-lo com fumaça amarela e nos encontraremos no ponto de pouso." Em seguida, ele partiu. Ficamos todos surpresos, mas isso fazia parte do treinamento. Teríamos que encontrar o ponto de pouso antes da chegada do helicóptero. Trabalhamos em equipe, tentando descobrir onde o ponto de pouso poderia estar localizado a partir dali, confiando apenas nas habilidades que nos haviam sido ensinadas. Tudo o que me lembro é que o ponto de pouso provavelmente estava localizado a noroeste. Depois disso, todos nós seguimos pelo mesmo caminho que o capitão Johnson havia ido. Já haviam se passado 3 horas e ainda não tínhamos encontrado o ponto de pouso, mas não desistíamos. Durante nossa jornada, nos deparamos com uma pequena encosta rochosa. A bússola mostrava que estávamos indo para o noroeste e precisávamos subir essa encosta. Era estranho, porque quando o capitão Johnson nos vendou os olhos, não tínhamos subido nem descido uma encosta. No entanto, continuamos a subir até que uma corda arrebentou. Isso fez com que um dos meus colegas de equipe caísse e quebrasse o pé. Nós nos apressamos para ajudá-lo, oferecendo os primeiros socorros para estancar o sangramento. Tivemos que colocar cuidadosamente o pé dele de volta no lugar. Todos ficamos horrorizados, mas isso fazia parte do treinamento. Não podíamos deixar ninguém para trás. Trabalhamos juntos, usando uma maca para carregar nosso colega ferido. Demorou muito mais para superar a encosta por causa do ferimento do colega, mas conseguimos.
Eram 18 horas. Tínhamos 2 horas antes da chegada do helicóptero ao ponto de pouso. Caminhamos pela floresta, garantindo a segurança e monitorando todas as áreas ao redor. Um dos meus colegas de equipe notou algo ao longe. Ele pediu para todos pararem e, apontando, todos olhamos na direção indicada. Não sabíamos o que era, mas parecia algo em pé, com chifres semelhantes à OS de um veado na cabeça. Aquela coisa era enorme. Da distância, mal conseguíamos ver seus olhos, e o que vimos nos assustou muito. Seus olhos eram vermelhos e ele estava nos olhando de volta. Saímos correndo, carregando nosso colega ferido. Enquanto corríamos, sentíamos como se estivéssemos sendo seguidos. Aumentamos nosso ritmo e, eventualmente, ouvimos o helicóptero passando por cima de nós, o que significava que estávamos perto do ponto de pouso. Vimos fumaça amarela no ar e sabíamos que o capitão Johnson estava por perto. Quando chegamos, ele estava nos esperando lá e o helicóptero pousou no ponto de pouso. Enquanto embarcávamos e decolávamos, olhei para baixo para ver se aquela criatura estava realmente nos seguindo. E juro que vi uma figura semelhante emergir da floresta, em pé no campo, olhando para nós com seus olhos vermelhos brilhantes, enquanto voávamos para longe. Quando chegamos à base do SAR, explicamos ao capitão Johnson o que havia acontecido desde que ele saiu, mas deixamos de mencionar o que vimos, aquela coisa que possivelmente nos perseguiu pela floresta naquele dia. Nem mesmo sabemos o que era. Tudo o que sabemos é que há algo estranho e assustador nas florestas da Pensilvânia. Isso aconteceu no verão passado, quando o melhor amigo do meu marido voou do Rio de Janeiro para nos visitar em uma área rural de São Paulo. Meu marido cresceu no Rio de Janeiro, mas eu fui criada aqui e decidimos nos estabelecer nesta região. Queríamos proporcionar ao nosso amigo a experiência completa de uma cidade pequena e rural. Uma coisa que você não percebe quando vem da cidade é o quão completamente escuro fica aqui fora, sem postes de luz ou iluminação urbana para iluminar a noite. Meu marido já tinha comentado sobre isso quando se mudou para cá. Existe uma densa floresta que cobre vários quilômetros quadrados nos arredores da cidade. É uma reserva de vida selvagem protegida. Há muitas lendas sobre essa floresta ser assombrada, pois foi o local de uma batalha sangrenta entre tribos nativas brasileiras e é um cemitério indígena. A velha e assustadora Torre de Pedra e o anfiteatro em ruínas no meio da floresta são especialmente considerados assombrados. Também há um lago no coração da floresta que os moradores locais chamam de Lago do Homem Morto, pois alguém se afogou lá há alguns anos e o corpo nunca foi encontrado. Não tenho certeza se foi um acidente ou suicídio, já que ouvi muitas versões diferentes da história. Eu não acredito em fantasmas e não tenho medo do escuro ou da floresta, mas o amigo do meu marido sim. Esse parque tecnicamente fecha às 22 horas, mas decidimos arriscar e levamos nosso amigo para a floresta à meia-noite em uma noite sem lua. Visitamos a torre primeiro. Nunca a tinha visto à noite e a visão da silhueta negra contra o céu estrelado, cercada por árvores mortas, foi inquietante e definiu o clima para o resto da noite. Depois de um pouco de persuasão, conseguimos convencer nosso amigo a nos seguir até a torre, subindo a velha escada em espiral rangente. Passamos algum tempo observando a paisagem ao redor e apreciando a vista do céu estrelado do topo da torre. A vista era magnífica e eu achava que parecia mágica, mas nosso amigo parecia ficar cada vez mais nervoso a cada segundo. Descemos a longa trilha de terra de volta ao carro, mas continuávamos ouvindo o que pareciam ser passos vindo das árvores dos dois lados e de trás de nós. Nosso amigo estava assustado, pensando que poderia ser algo paranormal, mas eu estava preocupada com traficantes de drogas ou viciados em metanfetamina, já que há uma grande população de pessoas suspeitas e frequentes descobertas de laboratórios de metanfetamina na área. Meu marido e eu tínhamos nossas pistolas calibre 9mm presas aos cintos, mas não queríamos ter que usá-las. Aumentamos o ritmo de volta ao carro e dirigimos mais fundo na floresta até o local onde começa a trilha para o antigo anfiteatro.
Nosso amigo estava realmente nervoso agora, já que as árvores eram muito mais densas nesta parte da floresta e estava incrivelmente escuro. Conseguimos convencê-lo a nos seguir pela trilha íngreme e rochosa até o anfiteatro. Quando chegamos, notei uma estrutura alta no centro do anfiteatro que nunca tinha visto antes, mas estava muito escuro para identificar o que era. Eu estava usando apenas a luz do meu smartwatch para iluminar o caminho, para não estragar a ilusão assustadora criada pela escuridão profunda da floresta com o feixe de uma lanterna. Neste ponto, até mesmo o meu marido estava ficando desconfortável e queria voltar, mas eu precisava saber o que era o objeto misterioso que havia aparecido nos últimos 2 dias, desde a minha última caminhada nesta parte da floresta. Com cuidado, desci para o centro do anfiteatro e me aproximei da estrutura, com meu marido e nosso amigo seguindo bem de perto. Quando estava a poucos metros do objeto, levantei o pulso para iluminá-lo com a luz do relógio e senti uma sensação de angústia e medo me dominarem. Diante de mim, havia um arco de madeira de 10 metros de altura, envolto em seda vermelha e adornado com ossos de animais e rosas vermelhas. O crânio de um veado com enormes galhadas estava montado no topo. Havia também um objeto menor, mais baixo no chão, que eu não tinha visto antes e parecia ser algum tipo de altar de pedra. De repente, os ruídos de agitação que vinham da floresta de todos os lados, que eu anteriormente atribuía a animais ou ao vento, pareciam muito mais ameaçadores. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um culto maligno, ou um grupo de satanistas à espreita para nos sacrificar a um demônio. Por mais ridículo que pareça, naquele momento parecia possível. Nós 3 pulamos e nos viramos na direção do carro, quando ouvimos uma porta de carro fechar e vimos o fraco brilho dos faróis se infiltrando pelas árvores. Corremos de volta pela trilha, esperando encontrar alguns viciados tentando arrombar nosso carro. Não sabíamos se ficaríamos aliviados ou apreensivos quando vimos uma caminhonete do Departamento de Recursos Naturais estacionada ao lado do nosso carro. O oficial estava vasculhando as árvores com sua lanterna e nos cumprimentou, perguntando o que estávamos fazendo. Contamos a ele que estávamos mostrando a área para o nosso amigo e ele nos informou que o parque estava fechado. Ele notou nossas armas de fogo e pediu nossos documentos e identificações que fornecemos. Ele voltou para a caminhonete para verificar nossas informações e voltou minutos depois com uma multa de R$100 por estarmos no parque após o horário de fechamento. Depois disso, passamos cerca de 15 minutos conversando amigavelmente com o oficial. Quando ele perguntou como era o anfiteatro à noite, eu disse que era realmente assustador e descrevi o que testemunhamos. O oficial riu das expressões de terror em nossos rostos e nos contou que um casal tinha alugado o anfiteatro para o casamento deles no dia seguinte e tinham ido lá hoje para decorar. Foi um final um tanto decepcionante e a princípio fiquei aliviada, mas também desapontada. Planejei voltar à floresta em outra noite escura, mas desta vez irei sozinha e a pé, para que o Departamento de Recursos Naturais não me encontre. Sou um guarda florestal de uma extensa floresta densa ao norte da fronteira do Brasil. Em certo dia, às 12 horas, comecei meu turno quando recebi uma chamada no rádio sobre uma pessoa desaparecida na minha área. Aparentemente, ela foi vista pela última vez usando uma camiseta de manga longa, bermuda de caminhada e uma mochila vermelha. Já se passavam 2 dias desde o desaparecimento, mas só agora foi relatado. Me equipei, abasteci e segui para a área onde a pessoa foi vista pela última vez. Cruzei de carro por cerca de 1h30 e decidi que seria uma boa ideia continuar a pé, pois ela não estaria em nenhuma estrada de serviço. Caso contrário, eu já a teria visto. Antes disso, certifiquei-me de notificar a central para enviar uma unidade adicional. Esperei meia hora até que o reforço chegasse. O cara que apareceu era legal e eu gostava de trabalhar com ele. Então seguimos por uma trilha conhecida por pessoas se perderem, uma espécie de ponto crítico, porque no meio dela a trilha se divide. Uma parte continua mais adentro da floresta e a outra faz uma curva e volta em direção à área de serviço. As pessoas costumam ficar confusas aqui, pensando que a trilha leva de volta quando na verdade não leva. Mas normalmente elas conseguem retornar ou nós as encontramos.
Caminhamos por cerca de 1 hora, chamando pelo nome da pessoa e procurando pistas ou sinais. Virei uma curva e encontrei os restos de um acampamento. Chamei meu parceiro para se aproximar e comecei a gritar novamente pelo desaparecido. Porém, meu parceiro não veio. Voltei pela curva e agora meu parceiro não estava lá. Tentei o rádio novamente, mas não obtive resposta. Pensei, merda. Comecei a inspecionar o acampamento. Era relativamente recente, dentro de 1 semana, eu acho, mas não havia novas pegadas ou afundamentos na lama ao redor da fogueira, exceto o que parecia ser de animais. Decidi esperar meu parceiro voltar. Talvez ele também tenha se perdido. Tentei o rádio novamente depois de um tempo. Oficial, está tudo bem? Novamente não houve resposta. Comecei a olhar ao redor das árvores, ouvindo qualquer som fora do comum. Esperei mais uns 45 minutos pelo meu parceiro, caminhando em círculos ao redor do acampamento, mas ele ainda não apareceu. Estava começando a ficar preocupado. Voltei pela curva da trilha, passei por uma pequena saliência de pedra e retornei pelo caminho que viemos. Estava procurando qualquer sinal do meu parceiro quando ouvi passos à frente, botas em um caminho rochoso. Imediatamente peguei o rádio e tentei novamente. Ainda nada. Corri na frente para ter uma boa visão de quem estava na trilha. Havia um cara com uma mochila vermelha. Parecia estar andando de forma estranha, sem movimentar os braços, como se estivesse fingindo ser um robô. Desculpe-me, senhor. Qual é o seu nome? Falei a uns 6 metros atrás dele. Ele parecia estar me ignorando e continuava andando de forma estranha. Ei! Finalmente ele parou e virou rapidamente para mim, o que me assustou um pouco. Perguntei se ele era a pessoa que estávamos procurando, mas em vez de responder audivelmente, ele apenas me encarou. Eu perguntei novamente se ele tinha o mesmo nome da pessoa que estávamos procurando, mas ele ainda não falou. Apenas balançou a cabeça lentamente. Suspirei aliviado. Estávamos procurando por você. Vamos voltar para a trilha principal. Mais 40 minutos se passaram e ele estava estranhamente calado. Chegamos à trilha principal, onde estavam estacionados meu carro e o carro do meu parceiro. Agora vou te colocar na parte de trás da minha caminhonete. Você não está sendo preso. Apenas relaxe e recupere o fôlego, tudo bem? Expliquei. Quando o coloquei lá, fui ao rádio novamente para chamar o outro oficial. Dessa vez, uma resposta chiada surgiu dos alto-falantes. Estou em um penhasco, eu o encontrei. Estamos a caminho de volta para a trilha principal. Desculpe por não responder, estava fora do alcance e nos separamos em uma das bifurcações da trilha. Lembro de ter pensado, isso não pode estar certo, tenho o caminhante perdido aqui na parte de trás da minha caminhonete agora. Houve silêncio por alguns minutos antes de ele voltar. Largue tudo. Pegue a espingarda calibre 12 do meu jipe. Perguntei por quê. Ele respondeu, não deixe ele sair de sua vista. Certo, pensei. Deixei o jipe dele destrancado e peguei a espingarda calibre 12, verificando se havia munição na câmara. Caminhei calmamente até a caminhonete e olhei pela janela. O homem que eu tinha acabado de colocar lá dentro tinha desaparecido, e a gaiola que cercava o banco traseiro estava gravemente danificada e torta, e a porta do lado do motorista estava aberta. Contornei o outro lado da caminhonete e olhei para a cabine, mas não havia ninguém lá. Fechei a porta, subi na carroceria e fiquei sentado no teto por 1h30, pronto para ver qualquer coisa e qualquer um, completamente aterrorizado. Até que finalmente meu parceiro voltou com o caminhante ferido. Ele olhou para mim e disse, você deixou ele escapar. Perguntei, o que você quer dizer com ele? Mas ele apenas passou por mim e disse, eu te conto depois. Ele nunca me contou quando voltamos para a estação. Mesmo que eu estivesse morrendo de curiosidade e talvez medo, nunca soube o que ele queria dizer. Mais tarde, conversei com aquele parceiro novamente, quando estávamos na mesma estrada de serviço em outro dia e designados para a mesma área. Perguntei sobre aquele incidente estranho há alguns meses. Parei ao lado do jipe dele enquanto ele preenchia alguns papéis. E aí, como está o turno até agora? Perguntei. Ele respondeu. Alguns idiotas resolveram beber por aí. Alguns deles até foram além, se é que você me entende, mas nada sério. Então continuei. Sobre aquele incidente que tivemos 1 mês atrás, tenho tentado entender, mas só fico mais confuso. Você nunca me disse o que era ou por que me pediu para trancar meu caminhão e pegar uma espingarda calibre 12.
Ele mexeu freneticamente na caneta por um momento e a colocou de volta no bolso, fechando o livro de citações. Não é algo que você precise saber. É melhor você ficar longe disso a partir de agora, entendeu? Eu respondi. Ah, cara, não me assuste com essas besteiras de agente secreto do governo. Só me explica o que ele pensava que era. Ele me olhou solenemente debaixo da aba do boné e depois de um longo silêncio ele falou. Isso está aqui há mais tempo do que quando comecei nesse trabalho. Costumava morar por aqui e sempre ouvia vozes dos meus vizinhos chamando meu nome ou o cachorro da família latindo quando o cachorro estava na minha cama. Eu estava interessado, mas de repente, a central interrompeu nossa conversa com um relato sobre jovens disparando chumbinhos em animais. Quando terminamos com aquilo, recebemos um chamado sobre alguém que quebrou a perna e depois tive que patrulhar acampamentos e trilhas. Eu estava ocupado demais para obter mais informações dele. Então, isso foi tudo que consegui. Mas, se eu o ver novamente, vou continuar perguntando, porque caso contrário, vou ficar louco de curiosidade e talvez de medo. Trabalhei no Parque Nacional de Yellowstone nos anos 90 por alguns anos, antes de me mudar para trabalhar como guarda florestal. Como guarda florestal de Yellowstone, minhas tarefas eram variadas. Havia momentos em que atuava como guia turístico, ou pelo menos como um convidado para grupos de turistas. Eu explicava fatos sobre as florestas, os animais e plantas que prosperavam lá e a história de Yellowstone. No entanto, essas ocasiões eram raras. Normalmente, eu estaria verificando acampamentos, trilhas e respondendo a relatos de hóspedes problemáticos, caça ilegal, até mesmo acampamentos abandonados ou fogueiras acesas deixadas para trás e assim por diante. Às vezes, eu era encarregado de registrar dados sobre as populações de animais, especialmente quando um grupo se tornava muito numeroso, o que poderia colocar em perigo os ecossistemas vizinhos. Provavelmente você não imagina, mas se a população de veados, por exemplo, se tornar muito numerosa, eles podem destruir o ambiente, expulsando populações de presas, o que por sua vez expulsa populações de predadores. Era raro ter que participar de buscas e resgates, mas isso acontecia. As pessoas se perdiam nas florestas nacionais e Yellowstone certamente não é estranho a pessoas desaparecidas. Geralmente essas pessoas são encontradas 1 ou 2 horas depois de se perderem ou saírem do caminho, incapazes de encontrar o caminho de volta. Isso me leva à minha primeira experiência estranha. No início de um verão, um caminhante do sexo masculino de meia idade foi dado como desaparecido por seu grupo. Fui chamado para participar das operações de busca e resgate em um quadriciclo. Verifiquei e revi várias vezes o local onde ele foi visto pela última vez, mas sem sucesso. Desmontei do quadriciclo e comecei a caminhar para dentro da floresta. Normalmente, pessoas inexperientes que se perdem na floresta tendem a se comportar de maneira semelhante. A força da gravidade geralmente faz com que as pessoas queiram caminhar morro abaixo, e elas tendem a encontrar e permanecer por algum tempo em áreas abertas. Então comecei a descer, de olho em clareiras entre as árvores e ouvidos atentos a fontes de água. As pessoas também são atraídas pela água, quem diria? Brincadeiras à parte, continuei andando, observando meu GPS de mão. Aquilo me impediria de me perder, a menos que as pilhas acabassem ou se ficasse muito escuro para ler, já que a tela não tinha luz por trás naquela época. Caminhei por cerca de 20 minutos, atravessando uma vegetação cada vez mais densa, até que se tornou tão espessa que não consegui mais prosseguir. Não havia problema. Se era demais para eu atravessar, também seria demais para o caminhante. Então comecei a caminhar ao lado da vegetação. De tempos em tempos eu chamava: "Serviço florestal, tem alguém aqui?" O sol estava começando a se pôr naquele momento, então eu queria começar a voltar para o caminho, pegar o quadriciclo e me juntar ao grupo principal de busca e resgate. Avisei-os sobre meu plano por meio do radiocomunicador, mas quando eles responderam, disseram para eu voltar, pois o caminhante desaparecido havia sido encontrado cerca de 10 minutos atrás. Ótimo, pensei. Eles poderiam ter me informado quando o encontraram. Para ser honesto, a equipe costumava ser boa em fornecer esse tipo de informação e atualizações, então isso foi apenas um caso raro deles terem falhado. Suspirando, comecei a subir de volta, mas torci o tornozelo em algum ponto e caí na vegetação ao meu lado.
Enquanto eu tentava me levantar, desembaraçando-me da vegetação, comecei a ouvir passos. Vinham bem na minha frente. Imediatamente pensei que fossem veados, então não chamei ou fiz nada do tipo. Apenas continuei me levantando, sabendo que, quando ouvissem o barulho que eu estava fazendo, esses veados iriam embora. No entanto, os passos continuaram se aproximando de mim. Eram pesados, deliberados e constantes. Enquanto esses sons continuavam, comecei a ficar um pouco preocupado. Quando eu trabalhava em Yellowstone, a população de lobos era extremamente baixa, mas não era inexistente. No entanto, eles não deveriam estar nesta área do parque. Apesar disso, eu estava um pouco ansioso. Havia poucas coisas lá fora com peso suficiente para fazer esse tipo de passo. Seria uma pessoa, um urso, um alce. Todas essas opções seriam más notícias para mim. Então chamei. Se for uma pessoa, responda ou venha até aqui. Se for um animal, provavelmente ficará assustado e irá embora. Serviço florestal, tem alguém aí? Enquanto ouvia, não houve nenhuma pausa nos passos. Eles continuaram se aproximando de mim. Lentos e pesados, exatamente como antes. Nesse ponto, comecei a me perguntar por que uma pessoa não responderia. Comecei a pensar que talvez fosse alguém com más intenções ou alguém que estivesse simplesmente cuidando de seus próprios negócios. Puxei meu braço esquerdo, que ainda estava preso na vegetação. Minha manga estava presa em uma moita espessa e era difícil soltá-la, pois eu estava tentando o meu melhor para não rasgar meu uniforme. Mas quanto mais perto os passos chegavam, mais apressado eu me sentia. À medida que se aproximavam, esses passos pareciam humanos, ou pelo menos bipedais. Agora minhas costas estavam viradas para o barulho. Enquanto eu concentrava minha atenção em soltar o braço da vegetação, os passos ficavam cada vez mais próximos, até que juro que estavam bem atrás de mim. Nesse momento desisti e puxei com toda a força que tinha. Um grande rasgo rasgou minha manga e a pele por baixo foi rasgada um pouco, fazendo-me sangrar. Mas fui libertado. Virei-me imediatamente, ignorando a dor na ferida enquanto me virava. Não havia ninguém lá, foi a sensação mais bizarra que senti. Parecia que meu cara não estava sozinho. Era como se eu estivesse encarando o rosto de um estranho e, no entanto, tudo o que via ao meu redor era uma floresta escurecendo ao pôr do sol. Talvez fosse instintivo, mas cada fibra do meu ser me dizia para não me mover, então permaneci imóvel, encarando na mesma direção, respirando tão silenciosamente que nem eu mesmo conseguia ouvir. Juro que fiquei assim por cerca de 10 minutos seguidos até que, de repente, ouvi passos bem na minha frente, afastando-se. Eu juro que esses passos soaram a centímetros de distância de mim, como se alguém tivesse estado cara a cara comigo o tempo todo. Alguém que eu não conseguia ver através do medo e do pânico que sentia. De repente, tive a ideia de olhar para o chão. Passos significariam perturbações no solo, então examinei o chão da floresta procurando por perturbações enquanto essa entidade caminhava. Mas o máximo que vi, e juro que vi isso, foi o pequeno e fino galho de uma árvore jovem, sendo movido para o lado por uma força que não podia ser vista pelo olho humano. Fiquei paralisado. Minha mente estava tão confusa que nem sabia o que pensar ou fazer. O que diabos tinha se aproximado de mim? Por que não conseguia ver? O que queria? Por que meu corpo gritava para que eu não me movesse? O que aconteceria comigo se eu tivesse ficado lá até não conseguir mais ouvir aqueles passos? No momento em que não consegui mais ouvi-los, corri tão rápido morro acima, ignorando minha ferida no braço e meu tornozelo torcido. Saí cerca de 40 jardas de distância do quadriciclo, então corri de volta pela trilha. Pulei nele e acelerei pela trilha. Se meu chefe tivesse visto o quão rápido eu estava indo, provavelmente teria recebido uma advertência ou sido demitido. Caminhantes eram frequentes nessas trilhas, e com a velocidade que eu estava, poderia ter machucado alguém ou algo pior. Mas naquele momento, eu estava tão aterrorizado e confuso que nem pensei nisso. Essa foi a experiência que fica com você, mas você tem medo de falar sobre isso por um tempo. Lembro-me de testar as águas com meus colegas de trabalho durante as pausas para o almoço ou após o expediente. Eu costumava fazer perguntas vagas sobre coisas que eles viram na floresta, como: qual foi a experiência mais estranha que você já teve em Yellowstone? Ou você já ouviu passos estranhos lá fora? Mas pelo resto do tempo em que trabalhei lá, nunca contei a história para meus colegas de trabalho, como estou fazendo aqui. Agora vamos para a segunda experiência.
Durante a primavera de um ano, estávamos sob um alerta de alto risco de incêndio e todos estavam atentos a esses possíveis perigos de incêndio. A última coisa que queríamos era um incêndio florestal devastador em Yellowstone. Lembro-me de receber um telefonema um dia informando que havia fumaça em uma área onde acampamentos não eram permitidos. Imediatamente comecei a fazer meu caminho para o acampamento no Parque Nacional de Yellowstone. Quando eu trabalhava lá, os acampamentos com fogueiras eram permitidos apenas em áreas designadas e apenas dentro das fogueiras instaladas lá. E você não pode se afastar de uma fogueira, ela deve ser vigiada o tempo todo. Tive que conversar muito com os acampantes sobre isso, pois as pessoas gostavam muito de fazer fogueiras quando e onde não deviam, e mais campistas do que gostaria de admitir deixavam o acampamento com a fogueira ainda acesa ou quente. Lembre-se, pessoal, se vocês fizerem uma fogueira, apaguem-na antes de sair e certifiquem-se de que está fria ao toque. Enfim, em pouco tempo cheguei a esse acampamento. Não estava nem perto de um acampamento apropriado. Era um acampamento improvisado, aparentemente feito por alguém que pensou que ia se aventurar nas matas, ou poderia ter sido alguém sem teto, um andarilho ou algo assim. Ambos não eram incomuns. O acampamento era composto por uma lona rasgada amarrada com barbante a alguns galhos de árvore, criando um abrigo improvisado. Ao lado havia um par de sapatos velhos. Um dos sapatos tinha um buraco na ponta. Definitivamente não o tipo de sapato que você gostaria de usar por aqui na floresta. 5 meias pretas ensopadas estavam penduradas em outro galho de árvore próximo. E ao redor do perímetro eu vi pegadas descalças e sem meias. Elas levavam para fora e para longe do acampamento. Isso era bizarro. Você realmente não quer andar por Yellowstone sem sapatos ou botas, mas as pegadas pareciam levar embora, e não vi pegadas voltando para o acampamento, pelo menos descalças. Minha suposição era que eu tinha chegado ao acampamento enquanto eles estavam temporariamente ausentes. Usando uma garrafa de água, joguei água nas brasas ainda queimando da fogueira e mexi com um graveto, misturando terra, cinzas e água. Dei uma cutucada e estava frio. Então me apoiei em uma árvore próxima esperando meu anfitrião voltar. Ele receberia uma advertência verbal, e se não colaborasse seria multado. Depois de alguns minutos, ninguém voltou para o acampamento. Então comecei a andar por aí, vendo se conseguia ver ou ouvir alguém por perto, mas não consegui. Não tinha ideia para onde eles tinham ido. Imaginei que eles não teriam ido longe sem sapatos ou meias. Ao voltar para o acampamento improvisado, bati a cabeça em algo. Olhei para cima e era um estranho enfeite de madeira amarrado a um galho de árvore baixo. Na verdade, ao olhar ao redor, havia mais do mesmo tipo de enfeite pendurado em galhos de árvore, todos amarrados. Esses ornamentos eram feitos de madeira entrelaçada, formando uma forma esférica, e pelos pequenos espaços na madeira, eu podia ver que havia algo dentro deles. Quando eu os sacudi, definitivamente tinha algo dentro. Peguei um diferente que estava por perto sem retirá-lo da árvore e sacudi também, e novamente algo fez barulho dentro. Curioso, comecei a desfazer o enfeite entrelaçado até que eu pudesse ver o que havia dentro. Um estranho cheiro atingiu meu nariz quando o fiz, um cheiro como gangrena e decomposição. Demorou um tempo para eu entender o que estava olhando dentro desse pequeno enfeite. Havia apenas um objeto, era pequeno e do tamanho do meu polegar. Era meio acinzentado e marrom, com pequenos pedaços fibrosos de cor marrom escura na extremidade. Era arredondado na outra ponta. Então percebi que era uma unha do pé arrancada completamente do dedão e colocada dentro desse enfeite. Deixei cair, e um gosto amargo subiu pela minha garganta, pois queria vomitar. Olhei ao redor para todos esses diferentes enfeites. Lembro-me de pensar, de jeito nenhum, cada um deles realmente contém uma unha do pé arrancada e em decomposição? Que tipo de pessoa faria isso? E por que eles estavam enfeitando as árvores por aqui? Imediatamente peguei meu radiocomunicador e relatei o ocorrido. Voltei para a trilha, esperando que um dos outros guardas florestais que disse que apareceria. Eles deveriam trazer uma câmera. Infelizmente, eles levaram cerca de 1 hora para chegar lá. Quando eles chegaram e voltamos ao acampamento improvisado, tudo estava no lugar, exceto, é claro, pelos enfeites de unhas do pé. Ao olhar para o chão da floresta, agora havia pelo menos uma centena de pegadas descalças que correspondiam às anteriores, circundando o acampamento.
Quem quer que tivesse acampado ali voltou assim que saí e levaram suas decorações repugnantes com eles. O que realmente me assustou foi o timing, porque se eles voltaram assim que eu saí, isso significa que eles provavelmente estavam me observando o tempo todo em que estive em seu acampamento. E eu não os vi nem ouvi. Essa foi mais uma experiência que não compartilhei com meus colegas de trabalho. Afinal, o cara voltou e pegou todas as provas repugnantes. Agora, vamos para o meu último encontro inexplicável em Yellowstone. Foi durante o verão, uma manhã ensolarada. Eu estava patrulhando uma trilha popular no parque quando ouvi um barulho alto vindo de uma área arborizada próxima. Parecia um grito agudo, algo que nunca tinha ouvido antes. Minha primeira preocupação era com a segurança dos visitantes, então me aproximei cautelosamente da área para investigar. Quando me aproximei, percebi que o som estava ficando mais alto e estridente. Aproximei-me de uma pequena clareira e vi algo que ainda hoje não consigo explicar completamente. No meio da clareira havia uma figura humana, ou pelo menos parecia humana, mas era difícil dizer com certeza. Ela estava de pé, mas sua postura era estranha e rígida. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia brilhar sob a luz do sol. O som agudo parecia estar emanando dela, como se fosse ela mesma produzindo aquele grito. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas não houve resposta. O grito continuou, aumentando em volume e intensidade. Eu não sabia o que fazer, então peguei meu rádio comunicador e chamei por reforços. Enquanto esperava, observei a figura por alguns minutos, o grito ecoando pela clareira. De repente, a figura se contorceu em espasmos e caiu no chão, imóvel. O grito cessou imediatamente, deixando um silêncio perturbador no ar. Quando meus colegas de trabalho chegaram, examinamos a figura caída, mas não conseguimos encontrar nenhuma explicação para o que tínhamos presenciado. Era como se a figura tivesse desaparecido completamente, deixando apenas uma mancha na grama onde ela estava deitada. Relatei o incidente a meus superiores, mas eles também ficaram perplexos. Nenhuma explicação plausível foi encontrada e o incidente permaneceu um mistério. Foi mais uma experiência estranha que preferi não compartilhar amplamente, pois temia que fosse vista como uma história fantasiosa ou inventada. Essas são apenas algumas das experiências inexplicáveis que tive enquanto trabalhava em Yellowstone. O parque é conhecido por sua beleza natural, mas também abriga mistérios e fenômenos estranhos que desafiam a compreensão humana. Cada encontro deixou uma marca duradoura em mim, reforçando a ideia de que a natureza guarda segredos e mistérios que talvez nunca possamos compreender completamente.